Bom, e sobre os cuidados que devem ser tomados para a realização de queimadas controladas, a gente conversa aqui no estúdio agora com a Major Nájera Nunes, do Corpo de Bombeiros. Major, bom dia. Bom dia. É comum esse tipo de situação? O agricultor começa uma queimada, depois não consegue conter, a coisa foge do controle? Isso, é muito comum isso acontecer. A pessoa vai fazer uma queimada, ela não informa antes ao órgão ambiental da região que deve ser informado. Não só para questão de riscos ao meio ambiente, mas como para a questão de prevenção de incidente com a própria pessoa que está praticando essa atitude e prevenção a acidentes com as pessoas circunvizinhas, também com a fauna e a flora. Então, esse aviso não é para proibir que a pessoa faça de forma alguma, é para prevenir que algum acidente como esse que nós vimos na reportagem aconteça. Bom, e o que fazer? De que forma deve ser feito para que essa coisa se propague e saia do controle? Olha, primeiro, quando o agricultor ele planeja preparar o terreno, e nós sabemos que há outros métodos de preparar o terreno que não seja queimada, mas se esse for o único recurso que ele tem disponível, essa queimada ela deve ser avisada previamente ao órgão ambiental da região, aqui no caso o IBAMA, ou nos municípios um outro órgão ambiental do município. Esse órgão ambiental vai orientar esse agricultor a melhor forma a ser realizada, o horário correto que ele tem que realizar essa queimada, porque tem o horário correto justamente para evitar esse risco. A direção do vento ela tem que ser observada para que essa chama não mude rapidamente de direção, e nosso estado ele é bastante alimentado de ventos, então essa chama ela pode mudar de direção rapidamente, queimando a pessoa que está praticando essa queimada. Então tem que observar a direção do vento, bem como fazer um acero na sua residência, na sua propriedade, para que durante a propagação da chama, essas chamas não passem para a propriedade, tanto do agricultor como de outras pessoas, causando prejuízo à sua residência ou à residência de outros vizinhos. Existe no interior do Piauí, na maioria dos municípios, uma precariedade muito grande em relação a serviços. E quando o agricultor não tem acesso a esse órgão, por exemplo, quais esses horários ideais a gente já orientar os agricultores, os lavradores que estão nos assistindo agora? Olha, ele deve observar para fazer essas queimadas no período do finalzinho da tarde, mas não já à noite, porque ele não vai ter visão para isso, não vai ter um controle visual da extensão dessa queimada. Então, no período do finalzinho da tarde ou pela manhã bem cedo, em que a temperatura ainda esteja baixa e não facilite a propagação, porque a temperatura elevada facilita ainda mais a propagação no mato seco. Então, no período bem cedo da manhã ou no finalzinho da tarde, quando a temperatura também já caiu bastante. Bom. Mas mesmo que ele não tenha à disposição esse órgão na região, ele pode ligar para 193, que em qualquer lugar do Brasil, 193 vai dar no Corpo de Bombeiros e ele vai ter essas orientações também, em caso de qualquer dúvida que surja na hora. Bom, o ideal também é, quando fazê-lo, essas queimadas, fazer em pequenas áreas, evitar que sejam em áreas maiores? Ah, com certeza, porque em áreas maiores ele não vai ter como controlar. Um pequeno agricultor, ele não vai ter controle para isso em grandes áreas. Ele precisa ter uma equipe preparada juntamente com ele para uma grande área, para atuar com ele na defesa, no controle dessa queimada, dessas chamas. Vou aproveitar a presença da Major aqui, porque na tarde de ontem o condutor de um veículo de passeio levou um susto ao passar pela Ponte da Primavera. O motor do carro apresentou um princípio de incêndio. O motorista conseguiu abandonar o veículo em um local seguro logo após passar pela ponte. O carro começou a pegar fogo durante a travessia pela Ponte da Primavera no sentido leste-norte. As chamas se espalharam rapidamente. Apesar do susto, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a Astrans interditou o trânsito até que o incêndio fosse controlado. O motivo do incidente ainda é desconhecido.
Major, nós tivemos aqui ao longo desse mês de novembro, agora início de dezembro, são pelo menos 4 situações de veículos queimados. Isso está se repetindo em Teresina. Qual é a orientação ao condutor no momento de uma situação como essa? Olha, primeiro, nós devemos nos preparar não só numa situação como essa, mas na hora você talvez não tenha instrução, preparo para atuar na hora. Então, você tem que se preparar previamente. Esse é o nosso defeito. Prevenir, né? Nós não nos prevenimos. Então, todos nós temos à disposição nos nossos veículos extintores de incêndio, mas muitas vezes nós não sabemos nem onde ele está localizado. Então, você, proprietário, mesmo que não seja proprietário, quando pega um veículo, vai adentrar um veículo, procure saber onde se localiza o extintor de incêndio desse veículo e procure saber como utilizá-lo, porque você pode ter dificuldade de retirar esse extintor de incêndio. Então, treine antes como retirar esse extintor de incêndio, procure ou no Corpo de Bombeiros ou com pessoas que já saibam usar como é que faz para utilizar esse extintor. E na hora que você precisar, no princípio de incêndio, se você utilizar rapidamente, você vai conseguir evitar que essas chamas se propaguem. Então, é procurar a prevenção. A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Que aí na hora você não vai se aperrear e vai conseguir extinguir esse princípio de incêndio. Muito obrigado, Major Nájera Nunes, pelas informações que nos trouxe. Um bom dia. Disponham, e o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição através do 193 ou então, pessoalmente, as pessoas que quiserem nos conhecer, fazer uma visita ao Corpo de Bombeiros e tirar maiores dúvidas pessoalmente, o Corpo de Bombeiros está de portas abertas de 7h30 a 1h, que é o horário do expediente. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. Bom dia.